Então, fala galerinha, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. A gente vai continuar o nosso conteúdo agora sobre o período de história do Brasil, o período mais recente do século XX e posterior àquele período de redemocratização, beleza? Então, a gente viu na aula passada, a gente falou um pouco sobre o período em que o Vargas ele vai sair e a gente viu o governo constitucional, ou melhor, o governo Dutra. A gente viu que o governo Dutra vai passar por uma série de crises. Uma das grandes crises do governo Dutra vai ser a crise econômica ocasionada pelo famoso Plano SALT. Plano SALT. O Plano SALT, que era um dos mecanismos que o Dutra previu para tentar recuperar a economia do Brasil, vai tornar o Brasil ainda mais, vai afundar o Brasil ainda mais numa crise econômica. E isso que vai levar a vários protestos, a deixar o país completamente conturbado, onde a população começava agora a pedir a volta de um carinha, o carinha chamado Getúlio Vargas. E é sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. Se liga aqui comigo. Pega o teu livro, lá na página 144. Vamos falar lá sobre a volta de Getúlio Vargas. Isso mesmo. Você que deve estar pensando aí agora nesse momento, cara, Vargas ficou 15 anos no poder. Ele foi um ditador e ele ainda volta? Sim, ele volta. Mas vamos ver como. Saca aí. Na campanha eleitoral de 1950 para a presidência, Getúlio Vargas encontrou uma situação perfeita para tornar o cenário político nacional. Candidatou-se pelo PTB, obtendo vitória nas eleições contra os candidatos Eduardo Gomes, da UDN, e Cristiano Machado, do PSD. Getúlio voltou à presidência do Brasil, como ele mesmo gostava de afirmar, pelos braços do povo. Se liga nessa expressão, que ela vai ser muito utilizada pelo próprio Getúlio, porque ele vai se intitular o quê? Pai dos pobres. O Getúlio ele vai voltar nos braços do povo, porque de fato, a população mais pobre, a massa em si do Brasil, ela ainda assim optava pelo governo de Getúlio. Por quê? A gente vai ver que é com Getúlio que vai ter as principais mudanças, ou melhor, a gente vai ver os principais benefícios para a população mais pobre. Por mais que isso tenha sido manobras políticas do Getúlio, a população mais pobre e a massa em si do país, ela vai ser beneficiada. A gente vai ver os trabalhadores sendo beneficiados com a criação de indústria. A gente vai ver a própria CLT, que vão ser leis de direitos trabalhistas, sendo criado pelo próprio Getúlio Vargas, ainda lá no período da Era Vargas. Então, o Vargas ele vai construir um eleitorado muito forte, que vai fazer com que o Brasil, nesse momento que entra em crise após o governo de Dutra, peça por Getúlio. Olha, tinha uma expressão e um bordão muito utilizado pela população que era: bota o retrato do velhinho na parede. Por quê? Quando o presidente ele é eleito, a imagem dele, a foto dele não vai para a parede. Então, essa expressão ela é utilizada para querer novamente o Vargas na presidência. E o Vargas, ele vai, se candidata e é eleito pelo voto do povo. Beleza? Vamos continuar. O Brasil se encontrava numa situação econômica complicada, haja vista que a inflação estava correndo e o salário dos trabalhadores e a produção industrial estava precisando de injeção de ânimo. Começou a ocorrer no Brasil uma série de paralisações de trabalhadores, exigindo melhorias de salário e melhorias de condições de trabalho. A política varguista tinha como princípio o nacionalismo econômico e a intervenção do Estado na economia, deixando seus opositores preocupados com o futuro. Os empresários da UDN e os norte-americanos não viam Vargas com uns bons olhos. Em 1951, o governo iniciou uma campanha que visava o monopólio estatal de petróleo. A gente vai ver a criação, a partir desse momento, da famosa Petrobras. Essa campanha foi absorvida pela maioria da população como algo positivo para o país. O slogan era: o petróleo é nosso. Em 1953, Vargas criou a Petrobras, empresa estatal que monopolizava a exploração e refino de petróleo no Brasil. Segundo o mesmo caminho nacionalista, Vargas criou a Eletrobras,
objetivando monopolizar a geração e distribuição de energia no país. Como a situação dos trabalhadores era muito ruim, pois os salários estavam desvalorizados, o ministro do Trabalho, João Goulart, anota esse nome, que ele vai surgir ainda e ele vai ser o alvo de um dos momentos históricos mais marcantes do nosso país, beleza? Então, anota aí, João Goulart. Mais conhecido como Jango, propôs um aumento de 5% nos salários, provocando um clima de tensão entre empresários e as indústrias, ou seja, empregadores. A UDN fez duras críticas a Getúlio Vargas. Seu líder, Carlos Lacerda, fazia uma campanha sistemática em seu jornal A Tribuna na imprensa, dizendo que o governo de Vargas estava mergulhando em um mar de lama por causa da corrupção generalizada. Lacerda também era o porta-voz dos setores ligados ao capital estrangeiro. Então, galera, o que é que vai acontecer? Getúlio, ele vai pegar uma economia do Brasil completamente afundada, onde os próprios trabalhadores, eles vão estar fazendo protestos, eles vão estar criticando o governo duramente. Isso porque eles vão estar cobrando melhorias de salário e eles vão estar também cobrando melhores condições. Beleza? E o que é que Getúlio vai fazer? Getúlio, ele vai ter um plano, o mesmo plano que ele teve lá na era Vargas, de um projeto nacionalista. E o que seria um projeto nacionalista? Um projeto que visa o próprio governo, o próprio Estado, está movimentando a economia, está no poder dessa economia. E o que é que ele vai fazer? Ele vai criar, ou melhor, ele vai descobrir o petróleo no Brasil e vai criar a famosa Petrobras. E o que é que vai acontecer? Ele vai fazer com que a Petrobras seja uma empresa estatal. Dessa forma, o capital estrangeiro, os grandes empresários do próprio Estados Unidos que eram apoiadores da UDN, eles vão começar a criticar Vargas. E é quando ele também vai criar outra empresa estatal, que é a Eletrobras. A Eletrobras, ela vai estar com o objetivo de gerar e distribuir energia elétrica no país. Dessa forma, iria gerar um aumento da economia. E o que a Getúlio vai fazer e vai propor atrelado a isso tudo? Ou melhor, o seu ministro da Economia vai propor, que é o Jango, ele vai propor aumentar o salário dos trabalhadores em 5%. Galera, isso quer dizer que, vamos trazer para a realidade de hoje, tem visto que o dinheiro não era o mesmo, a proporção não era igual. Mas a gente só vai dar um exemplo. Se hoje o salário mínimo é R$ 1.089, aumentar em 100% é dizer que esse salário mínimo iria para 2 e... Deixa eu fazer a conta, que eu sou meio de conta. Iria para 288, certo? Então, aumentar em 100% seria dobrar o salário dos trabalhadores. E quem começou a ficar preocupado com isso? Os empresários. Os empresários, eles começam a dizer assim, a gente vai dobrar e vai pagar o dobro? Como é isso? Quem é que vai pagar isso pra gente? E o que é que vai acontecer? Setores que representavam essa classe empresarial, que é a própria UDN, que vai ter como porta-voz o Carlos Lacerda. Lacerda, ele vai ser o grande crítico do governo de Getúlio, galera. E ele vai fazer questão de, no seu próprio jornal, meter o pau todos os dias em Getúlio, dizendo que o governo de Getúlio estava indo à lama, estava afundando o Brasil e tudo mais. Ele vai ser o grande opositor de Getúlio. Tranquilo? Vamos continuar. Lacerda também era porta-voz de setores ligados ao capital estrangeiro, aos empresários. Nesse contexto, ocorreu um atentado na rua Tonoleiros,
uma tentativa de assassinato a Carlos Lacerda. No episódio foi morto o major da aeronáutica Rubem Vaz. Os resultados da investigação apontaram Gregório Fortunato, principal guarda-costas de Getúlio Vargas, como responsável pelo acontecimento. A situação de Vargas ficou insustentável e no dia 24 de agosto de 1954 ele tirou a própria vida, deixando uma carta e testamento. Beleza? O que é que vai acontecer? A gente vai ver que a oposição ela vai ser tão forte, porque por mais que Vargas tenha todas essas possibilidades, tenha todos esses planos aqui, a gente vai ver que a situação econômica do Brasil ela não vai ser das melhores. Porque o governo de Dutra deixou uma dívida externa, a famosa dívida do FMI. Beleza? O buraco econômico que o Dutra deixou não seria tapado por Vargas em tão pouco tempo. E o que é que vai acontecer? A oposição ela vai começar a meter o pau todos os dias. E o que é que vai acontecer também? O grande guarda-costas de Getúlio vai ser acusado de tentar assassinar o grande líder da oposição, Carlos Lacerda, onde ele vai para a tribuna e vai dizer: tá vendo que eu tô falando as coisas certas, o Getúlio ele tentou me assassinar porque eu sou da verdade, porque isso e aquilo outro. E nisso vai deixar a situação muito, mas muito insustentável para Vargas. Só que Vargas, ele era um típico governante que gostava do poder. E ele vai falar em sua carta, que a gente vai ler agora, que só deixaria o Palácio do Catete, lembrando que Brasília ainda não existia e a capital do Brasil era o Rio de Janeiro, beleza? Lá no Palácio do Catete. E ele vai dizer que só deixaria o Palácio do Catete morto. E é em 1954 que Vargas se suicida com um tiro no peito. Então, essa ideia do suicídio de Vargas, ela ainda é uma ideia muito questionada. Por quê? Por mais que a gente se apegue a isso, seja o fato que é contado, ainda é muito questionado se ele de fato teria se suicidado ou se não foi um assassinato. Por quê? Primeiro motivo, o Vargas se suicidou com um tiro no peito. A gente tem na ideia de grandes líderes, de chefes de Estado, o suicídio com tiro no peito sendo desonroso. E sempre chefes de Estado vão estar atirando dentro da boca ou então tomando cápsulas de veneno, como o próprio Hitler fez e grandes soldados dos grandes escalões nazistas fizeram. E o tiro no peito é muito questionável, porque Vargas foi encontrado no seu quarto com a arma em mão. Se ele tivesse dado um tiro no peito, a arma não estaria na mão dele e teria voado. Então ainda é muito questionado essa ideia do suicídio, mas até hoje ainda é tido como verdade. Se vocês um dia forem no Rio, vocês verão lá no quarto dele, se vocês forem visitar o Palácio do Catete, verão o pijama, verão do quarto ainda está do mesmo jeito, foi mantido uma preservação histórica, beleza? Mas vamos ler a carta que está aqui do outro lado, na página 146. Carta Testamento de Vargas. Mais uma vez, as forças e interesses contra o povo coordenaram-se novamente, se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam, não me combatem, caluniam e não me dão direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação para que eu não continue a defender, como sempre defendi, o povo, principalmente os humildes. Sigo o destino que me é imposto, depois de decênios de domínio e de exploração dos grupos econômicos e financeiros internacionais. Fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime da liberdade social. Tive de renunciar. Voltei ao governo nos braços do povo. A campanha subterme nos grupos internacionais. Aliou-se ao dos grupos nacionais, revoltados contra o regime que garantia do trabalho. A lei dos lucros extraordinários foi detida no Congresso. Contra a justiça da revisão dos salários mínimos. Desencadearam-se os ódios. Quis criar liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras e mal comecei a funcionar, a onda de agitação se avolua. A Eletrobras foi obstaculada até o desespero. Não querem que os trabalhadores sejam livres. Não querem que o povo seja independente.
assumir o governo dentro da espinhal inflacionária que destruía os valores do trabalho. Os lucros das empresas estrangeiras alcançavam até 500% ao ano. Nas declarações de valores do que importávamos, exigiam fraudes contratadas de mais de 100 milhões de dólares por ano. Veio a crise do café, valorizou-se no principal produto. Tentamos defender o seu preço, e a própria foi a violenta pressão sobre nossa economia, a ponto de sermos obrigados a ceder. Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma pressão constante, incessante, tudo suportando em silêncio, tudo esquecendo, renunciando a mim mesmo para defender o povo, agora, se queda desamparado. Nada mais vos posso dar, a não ser o meu sangue. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço o holocausto da minha vida. Escolho este meio de estar sempre convosco. Quando vos humilharem, sentireis minha alma sofrendo ao vosso lado. Quando a fome bater à vossa porta, sentireis o vosso peito a energia para lutar por vós e vossos filhos. Quando vos volupiem, sentireis no pensamento e a força para a reação. Meu sacrifício vos manterá unidos, e meu nome será a vossa bandeira de luta. Cada gota de meu sangue será cada chama imortal na vossa consistência, e manterá a vibração sagrada para a resistência. Ao ódio respondo com perdão, e aos que pensam que me derrotaram, respondo com a minha vitória. Era escravo do povo, e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de que fui escravo não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre na sua alma, e o meu sangue será o preço de seu resgate. Lutei contra a expoliação do Brasil, lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo, e vos dei a minha vida. Agora vos ofereço minha morte. Nada receio, serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Esse final é um dos finais mais marcantes que tem de cartas, porque de fato o próprio ele fala com uma metáfora tão grande que seria: agora saio da vida para entrar para a história, porque de fato o Vargas ele entra na história pelos seus governos e também pela sua morte. Mas é isso. Próxima aula veremos o governo de JK, beleza? Beijão e até mais.